Falar da República Romana é relembrar como Roma, de uma pequena cidade-estado, assim como Atenas, assim como Esparta, se transformou no centro de um poderoso império. E é por isso que eu trouxe esse mapa para ilustrar muito bem isso para vocês. Está aqui, olha, Roma. Gente, inicialmente no período da República, Roma ela se envolveu em algumas guerras defensivas. Alguns povos estavam querendo dominar Roma, mas ela soube se proteger muito bem. Lógico que não foi do dia para a noite, isso durou séculos, mas até 275 a.C., Roma já tinha conquistado toda a Península Itálica. Toda a botinha aqui que vocês veem, né, que vocês conseguem visualizar no mapa da Europa, né, Roma já tinha conquistado a partir de guerras defensivas. Mas o mais importante é você saber de algumas guerras que vai fazer de Roma, que está aqui, né, centro de todo esse mar Mediterrâneo, centro de todos esses territórios, a partir das famosas guerras púnicas. E o que foram as guerras púnicas? Foram três grandes guerras que aconteceu entre Roma e Cartago. Quero que vocês visualizem essa região no norte da África. Essa região era ocupada por uma população de fenícios. Os cartagineses eram exímios navegadores e comerciantes que tinham relações comerciais com o Egito, com a Mesopotâmia, com a Pérsia, né, com a Média, com a própria Itália, com essas próprias cidades romanas que estavam aqui em volta de Roma. Então, nós temos aí Cartago, desejosa de dominar outros territórios, assim como os romanos, que já tinham participado de várias guerras defensivas, mas já estavam no momento também de avançar. E aí eu queria que você se concentrasse aqui nessa região que separa Cartago de Roma. Essa região que eu fiz questão de rachurar aqui para você, o território da Sicília. O território da Sicília era uma ilha ao sul de Roma. E essa ilha, logicamente, os romanos acreditavam ser um prolongamento natural do seu território. E essa terra, além disso, era uma grande produtora de trigo. Então os romanos eles tinham interesse de dominar a Sicília. Mas ao mesmo tempo, Cartago queria dominar a Sicília também pela grande produção de trigo, e trigo é a base da dieta, né, dos europeus nessa época, né, do trigo que a gente tem o pão nosso de cada dia. Os cartagineses queriam dominar a Sicília também, porque aqui era um território estratégico, já que os comerciantes, né, cartagineses eles precisavam realizar comércio com outras regiões. Então está aí, gente, o choque entre essas duas cidades. Por quê? Por conta da disputa do território da Sicília. Está aí os motivos que levaram à famosa Primeira Guerra Púnica, que aconteceu durante 23 anos, de 264 a 241 a.C. O palco foi o próprio território da Sicília. De um lado, né, soldados romanos, de outro, soldados cartagineses. E aí, pergunto para você, quem você acha que leva a melhor parte? Roma ou Cartago? Os romanos. Lógico que durante esses 23 anos teve tempo de trégua, tempo de paz, mas durante esse tempo, né, só no final, em 241, né, os cartagineses reconheceram a vitória dos romanos. Mas, lógico, reconheceram, perderam o território da Sicília e perderam mais. Roma vai dominar o território da Sicília e ainda Córcega e Sardenha. São essas duas ilhas aqui. Então, Roma, depois da Primeira Guerra Púnica, é toda a Península Itálica. Veja, todo o território da Itália atual, Córcega, Sardenha e Sicília foram dominados e fazem parte agora de Roma. Mas lógico que os cartagineses não vão ficar de braços cruzados. Eles sofreram a derrota, reconheceram a perda, mas lógico que eles não vão aceitar isso tão naturalmente. Vai se passar alguns anos. E nessa época, gente, quem governava Cartago era um general chamado Amílcar Barca. E ele morreu nessa Primeira Guerra Púnica. O seu filho, chamado Aníbal, jamais aceitou a morte do seu pai e a perda do território da Sicília para os romanos. Por isso, nós vamos ter todos os motivos para que os cartagineses fizessem uma segunda guerra púnica contra os povos romanos. De 219 a 202 eu vou narrar como que foi essa guerra para você. Aníbal, que queria vingar a morte do seu pai Amílcar, ele comandou um exército de aproximadamente, né, 12 mil homens de infantaria, ou seja, soldados que vão marchar, mais de 5 mil cavaleiros e 276 elefantes. Sim, os elefantes eles participavam dessas guerras da antiguidade, porque eram animais gigantes que carregam, né, armamentos, mantimentos, né, o que for necessário. Né, e eles aguentam ficar, né, durante muito tempo, né, marchando junto com esses soldados de infantaria. Olha o plano de Aníbal. Ele vai sair aqui
né, das regiões do norte da África, e a estratégia de Aníbal era seguir, né, para aqui, ó, o Estreito de Gibraltar. Gente, esse estreito aqui separa o continente europeu do continente africano. Ele fez isso, gente, marchou com seu exército para cá e construiu uma ponte de barcos e conseguiu adentrar ao território europeu. Gente, ele foi migrando e olha, você está vendo aí a setinha, gente. A intenção de Aníbal era cercar os romanos via as fronteiras do norte. Só que Aníbal não contava com essa região ao norte da Itália, que são os Montes Apeninos, né, que faz aqui a fronteira com a Suíça. É uma região, gente, os Apeninos são montes, né, são montanhas, e no tempo do inverno, isso aí, nós temos aí gelos, né, que estão, né, no topo dessas montanhas e que provocam ali problemas e dificuldades para a travessia. Mesmo assim, esse foi o plano de Aníbal. Gente, um plano audacioso. Veja, cada cidade que eles iam adentrando aqui, eles traziam mais homens para o exército. Lembrando, muita gente marchando, né, o seu exército, mas também muitos cavaleiros e também até elefantes. Lógico que nessa travessia dos Apeninos, muitos elefantes morreram, mas Aníbal conseguiu chegar às fronteiras norte de Roma nesse momento e começa a dominar várias cidades. Roma está muito preocupado, eles não estavam preparados, as fronteiras, né, estavam desprotegidas, o seu exército não era tão poderoso. Mas lá no Senado Romano as coisas estão acontecendo. Eu vou mostrar aqui, olha, Roma está aqui, olha. Lá no Senado Romano, alguns senadores já estão começando a pensar que eles podem perder para Aníbal essa guerra. Mas até que um senador da República, chamado Catão, né, ele pensou na seguinte estratégia. Ele falou assim, olha, a melhor saída para a gente evitar que Aníbal e toda a sua tropa, todo o seu exército domine Roma, é que a gente faça um plano e invada Cartago, a gente faça uma invasão a Cartago, né, fazendo com que eles sejam levados, né, a voltar para a sua cidade. Lembrando, gente, aqui em Cartago só tinha mulheres e crianças, os soldados todos estavam marchando para Roma. Então, foi uma estratégia dos romanos invadir Cartago, né, para atrair, né, os homens de Aníbal, inclusive Aníbal, justamente porque aqui as mulheres e crianças, né, estavam indefesos. E olha a estratégia. Enquanto os cartagineses estavam aqui, alguns mensageiros foram enviados falando, olha, nesse momento, várias tropas de Roma estão partindo para Cartago. Eles já sabiam, gente, que o pior iria acontecer. Lógico que Aníbal ficou desesperado junto com seus homens, pegaram uma embarcação e voltaram diretamente para Cartago. E aí, isso já era no ano de 202, na famosa Batalha de Zama. Os romanos já estavam esperando. Nesse período já tinha matado muitas mulheres foram estupradas, mataram muitas crianças, né, destruíram bastante da cidade, né, que era a capital de Cartago, né, a região de Zama, estavam ali esperando, né, a tripulação de Aníbal. Quando Aníbal chega com seus homens, acontece a famosa Batalha de Zama em 202, os romanos vão vencer novamente. Apesar de ser uma guerra muito prejudicial, várias cidades eles venceram e eles incendiavam as cidades conquistadas, os cartagineses, mas os romanos conseguiram atrair, né, um interesse dos cartagineses. Lógico, a sua cidade estava desprotegida, foi estratégia dos romanos para vencer a Segunda Guerra Púnica. Nesse momento, depois de vencer a Segunda Guerra Púnica, Roma ainda não tinha interesse de dominar Cartago, mas ela fez pior. Sabe todos esses territórios utilizados por Aníbal para chegar até Roma? Roma começou a mostrar o seu exército nas fronteiras a oeste. E todas essas cidades que deixaram Aníbal percorrer até chegar a Roma foram destruídas e anexadas ao seu território. Os romanos foram muito bem estrategistas, ou seja, utilizaram como justificativa, já que vocês não avisaram que Aníbal estava chegando, nós vamos dominar vocês. E começaram a anexar todos esses territórios a oeste ao seu domínio. E aí outra coisa, Roma está aqui desse lado, nas fronteiras a leste. Os romanos também não ajudaram os romanos nessa guerra contra Aníbal, não ofereceram nenhuma tropa. Então, nesse momento, né, Roma começa a olhar para os territórios da Grécia e começa a avançar também, né, para dominar também todo esse território. Depois da Segunda Guerra Púnica, olha o que acontece, eu vou mostrar aqui no mapa, olha. Segunda Guerra Púnica está aqui, olha. Roma já tinha conquistado toda a Itália, Córcega,
né, a ilha da Sicília, Córcega e Sardenha, que está aqui, e todo o território do oeste, né, o território da Espanha, todo esse território que você está vendo aqui, e também nas fronteiras a leste, dominando toda a Grécia. Então, após a Segunda Guerra Púnica, Roma é dona de toda a Península Itálica, toda a Península Ibérica e a Península Balcânica. A Península Ibérica, Portugal e Espanha, Península Balcânica, o território da Grécia. Após a Segunda Guerra Púnica, olha isso, gente. Todo esse território europeu já faz parte dos domínios romanos. Mas vamos lá, porque não acabou. Temos a Terceira Guerra Púnica. Aí, gente, vai passar muito tempo. Estamos falando de mais de 70 anos após a famosa Batalha de Zama. Não existe mais Aníbal, né? Morreu nessa guerra também. Mas estamos falando agora do filho, né, de Aníbal, Asdrúbal, que estava tentando recuperar o exército como era na época do seu pai. A vingança ainda estava na garganta de Asdrúbal, que agora, né, é o general do exército de Cartago. Mas antes de eles conseguirem fazer uma guerra contra os romanos, um outro senador romano, chamado Dalão agora, né, Catão foi na segunda, Dalão, ele vai ter uma célebre máxima chamada Delenda Cartago. É a famosa Terceira Guerra Púnica. Ou seja, destruam Cartago antes que Asdrúbal prepare um poderoso exército e faça uma guerra como foi tão difícil durante a Segunda Guerra Púnica. Nesse momento, as tropas romanas vão avançar no território do norte da África e vão dominar todo esse território da África. Depois da Terceira Guerra Púnica, olha aí, tudo que está de amarelo, gente, todo esse território, ó, aqui Cartago, lembra? Foi dominado depois da Terceira Guerra Púnica e eles aproveitaram para dominar todo o norte da África. Hoje o território atual da Tunísia, do Marrocos, do Magrebe, tudo isso aqui agora está fazendo parte dos domínios romanos. Agora Roma é dona de toda a bacia do Mediterrâneo. E, gente, o que eu falo com isso depois das guerras de conquista? Lógico que isso mudou, isso alterou bastante a vida em Roma. Nós estamos falando de despojos de guerra. Imagina a riqueza que está circulando em Roma. Se a gente falou da Primeira Guerra Púnica, da distribuição de trigo vindo da Sicília, imagina a quantidade de alimentos que está vindo. Lembra daquela frase? Todos os caminhos levam a Roma, justamente porque estamos falando agora da formação de um poderoso território, muito mais com cara de império. Agora entenda porque Roma precisa sim de um poder forte e centralizado para dar conta de administrar todos esses territórios. Muita coisa vai mudar na vida dos povos romanos e eu vou pontuar isso parte por parte para vocês na próxima aula.